Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã, hoje, segunda-feira, 21 de setembro, festa do apóstolo Mateus, que também é evangelista, que escreveu o evangelho que traz o seu nome e que hoje vamos meditar, que é o capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. O Evangelho retrata o chamado e a conversão de São Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus. O olhar de Jesus é uma escolha. Jesus viu. O olhar dele é seletivo. Viu Mateus, que estava sentado à coletoria de impostos, ou seja, estava acomodado no pecado. Mateus, sendo um cobrador de impostos, era um pecador público, pois o coletor de impostos cometia 3 pecados gravíssimos contra a pátria, contra a família e contra a Deus. Ou seja, contra a pátria, porque um coletor de impostos deixava de servir a Israel para servir ao império invasor, ou seja, o Império Romano. O coletor de impostos também deixava de se solidarizar com a família judaica para ser serviçal da família romana. E também o cobrador de impostos, em vez de servir a Deus Yahvé, o Deus de Israel, servia ao imperador romano. De forma que Mateus era um apóstata. E justamente esse homem que trai a sua pátria, a família e ao seu Deus, nosso Senhor, o viu e o escolheu. Por isso que nós temos jeito. Não desesperemos da misericórdia de Deus. É interessante que Deus não chama aquelas pessoas mais puras. Pelo contrário, queridos irmãos, Mateus não foi chamado porque está convertido. Mateus se converteu porque foi chamado por Jesus. E ao ouvir o chamado do Mestre, nos diz o Evangelho, que Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Levantar significa ressuscitar. Ele estava sentado na coletoria de impostos. Esse sentar-se não é apenas no sentido físico, é no sentido também espiritual. Ele estava sentado no pecado, acomodado no pecado. Os santos, sobretudo aqueles que mais se destacaram na história da salvação, tiveram um passado muito forte, muito triste e terrível, como por exemplo São Paulo, Santo Agostinho, por exemplo. Temos também Santo Inácio de Loyola. Mas Deus é o grande restaurador do passado de cada um de nós. Nosso Senhor, antes de olhar o nosso passado, tem uma visão para o nosso futuro. Por isso, não desesperemos da misericórdia do Senhor. O demônio sabe o nosso nome, mas nos chama sempre pelo nosso pecado. Cristo sabe o nosso pecado, mas nos chama pelo nome. Como o pastor das ovelhas, como nosso pastor, Ele nos chama. E nos diz o Evangelho, enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Interessante que Jesus chama Mateus para segui-lo, Mateus o segue e vemos que agora é Jesus que segue a Mateus, ou seja, Jesus vai à casa de Mateus. O que significa ser
seguidor de Jesus. O que significa seguir a Jesus? Não se restringe apenas ao aspecto físico, seguir alguém, caminhar atrás de alguém. Não é apenas isso, é muito mais. É segui-lo interiormente, é trazer Jesus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração. Então, seguir a Jesus significa receber Jesus na nossa vida, como fez São Mateus. Recebeu Jesus na sua casa. Jesus nos chama para segui-lo, mas bate à nossa porta, à porta do nosso coração. E São Mateus brinda a Jesus com os seus discípulos com um banquete. E neste banquete estão também os amigos de São Mateus, que não eram peças boas, que eram cobradores de impostos e pecadores. Mateus quis também chamar os seus amigos, já que tinha um grande hóspede ali, chamou os seus amigos. Um grande exemplo para nós. É importante que nós chamemos os nossos amigos para que possam usufruir da visita de Jesus dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos. Os fariseus vão logo mexer na parte fraca, os discípulos. Não perguntam diretamente para o mestre. Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, atento, ouviu aquela pergunta capciosa. Jesus, ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus viu Mateus, a coletoria de impostos, e disse: ele é um doente, é uma pessoa que precisa ser curada, ser sanada. E Jesus, ele vem como médico. E o médico é aquele que se mistura com os doentes para curá-los. Há um provérbio que diz que não serve e não vale para o médico. Diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. O médico está no meio dos doentes para curá-los. O médico está no meio daqueles que estão impuros para purificá-los. Jesus é o médico não só dos corpos, como também das almas. Por isso que Jesus, ele como que se mistura a nós, ele faz refeição conosco, tem intimidade conosco, mas não é para se igualar a nós no pecado, mas para nos purificar, para nos curar. Peçamos a nosso Senhor para que entre na nossa casa. Sim, amado irmão e irmã, você que pode ter um pecado gravíssimo, ou você pode ter um vício gravíssimo que só você e Deus sabe, chame nosso Senhor para o seu interior, para o seu coração. Receba-o no seu coração, na sua vida. Você neste momento está recebendo-o através da palavra que ouve neste momento. Você pode recebê-lo também através da Eucaristia. Então, deixe-se curar por este médico. Ele não tem ojeriza, não tem asco, não tem nojo de mim nem de você. Ele senta conosco, mesmo que o nosso pecado não seja favorável a nós no presente, ele é o grande restaurador de doentes, de doenças, de enfermidades. E ele tem um futuro promissor e maravilhoso para nós. E ainda nos diz o Evangelho: aprendei, pois o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Então Jesus, ele quer a misericórdia, ele não quer apenas rituais, não quer apenas celebrações externas, ele não quer apenas jejuns exagerados, ele quer a misericórdia. Que hoje, amados irmãos e irmãs, durante este dia, olhando a vida de São Mateus, que teve um passado tão difícil, tão pesado, mas que foi restaurado por Cristo, que lhe deu um futuro, lhe ofereceu um futuro maravilhoso, tornando um grande apóstolo e evangelista. São Mateus nos brindou com seu evangelho, relatando
relatando o sermão da montanha, as bem-aventuranças e também o primado de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que hoje São Mateus interceda por nós, para que, malgrado as nossas faltas, apesar de estarmos muitas vezes sentados no pecado, nos vícios, nosso Senhor entra na nossa casa, nosso Senhor senta conosco, faz a refeição conosco, em cada Eucaristia, em cada escuta da palavra. Por isso, irmãos e irmãs, que nós nos deixemos curar por este médico, que é Cristo, que veio para os doentes. Então, a medida da graça de Deus para conosco não é a nossa bondade, é a nossa maldade. O médico se aproxima do doente, o médico se aproxima do ferido. Então, Jesus, que é o médico das almas, se aproxima de nós, pecadores. Os fariseus que se consideravam justos achavam que não precisavam da misericórdia de Deus, mas Nosso Senhor diz que o médico veio para os doentes. Inclusive, os fariseus também eram doentes no sentido espiritual, mas que se vangloriavam de virtudes, que se achavam justos. E ser santo significa reconhecer-se pecador. É por isso que em cada Eucaristia, em cada Santa Missa, nós a iniciamos batendo no peito, nos reconhecendo pecadores. Então, ser reconhecido pecador diante de Deus é um grande passo para se tornar um santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Mateus, rogai por nós.